Olá, esse vídeo é sobre discernimento e epistemologia. É um vídeo importante. Primeiro vamos começar com o título, Discernimento e Epistemologia. O que vai ser sobre esse vídeo? Vai ser sobre discernimento. Então é todo um vídeo sobre discernimento. E onde a epistemologia entra? Ora, o discernimento é um modo de conhecimento. Então é um vídeo de epistemologia, porque o método do discernimento, o conhecer o discernimento, faz saber como conhecer. E isso é epistemologia. A epistemologia visa a teoria do conhecimento, o como conhecer, o que é o conhecimento. Então nós vamos falar esse vídeo sobre conhecimento, sobre epistemologia, a epistemologia do discernimento, o saber, o conhecer através do discernimento. E nós vamos aprofundar essa questão do discernimento e vamos ver todas as formas, no caso, que implicam o discernimento. Nós vamos ver a abrangência do discernimento, a importância dele, toda a sua extensão no que diz respeito à lógica, no que diz respeito ao conhecimento da realidade. Então vamos começar. Vamos começar com a definição. Melhor, vamos começar com o significado da palavra hebraica sabedoria, que significa fazer distinções, fazer diferenciação, distinção, discernir, diferenciar. Esse é o significado da palavra hebraica, que significa sabedoria. Então é isso, fazer distinções. O discernimento faz parte da base do conhecimento. Ora, por que o discernimento faz parte da base do conhecimento? Porque para se conhecer, você tem que discernir, diferenciar, saber a diferença de uma coisa para outra. Porque o mundo ele é cheio de várias coisas e nós temos que saber distinguir muitas delas, que nós acabamos confundindo como se fosse a mesma coisa. E isso acaba por a gente não conseguir saber exatamente o que são as coisas. Mas com discernimento nós conseguimos entender bem as coisas. Então a sabedoria existe quando distinguimos as coisas, vemos suas diferenças, vemos seus detalhes, aprofundamos em suas naturezas e as diferenciamos. Então é isso. A sabedoria ela vai existir quando nós distinguimos as coisas, quando nós vemos suas diferenças, a partir dos seus detalhes. Então nós vemos seus detalhes e através dos seus detalhes nós vemos as diferenças. Aprofundando nas naturezas das coisas, nós conseguimos diferenciá-las. Então quando nós nos aprofundamos na natureza das coisas, nós vemos que elas são diferentes, nós conseguimos diferenciar. E agora não é mais um objeto só, são dois objetos. Se eu vejo duas coisas como iguais, é como se fosse um tipo de coisa só, mas quando eu vejo duas, eu tenho dois tipos de coisas, eu considero essas duas. Sabedoria tem a ver com fazer divisões, organizar, agrupando semelhante com semelhante, separando dos diferentes, cada qual no seu grupo. Então a sabedoria tem a ver com isso, com fazer essas divisões. Por exemplo, na língua portuguesa, nós dividimos as classes de palavras em substantivo, adjetivo, artigo, numeral, interjeição, verbo, advérbio. São classes de palavras que são distintas. Então nós distinguimos e dividimos. Existe a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. São divisões aí
da gramática da língua portuguesa. Na matemática, nós dividimos em geometria e álgebra, dividimos em polinômios, matrizes e determinantes, raízes, no caso das funções. Nós dividimos em geometria analítica, álgebra linear, cálculo integral e diferencial. Existem várias divisões. Então, em tudo existem essas divisões, existem as profissões, existem divisões em tudo. Então, a sabedoria ela tem a ver com isso. Ela faz divisões, ela separa as coisas. Organizar, ela organiza. Então, como nós vimos aí na gramática, na matemática, o conhecimento ele é organizado. Cada conhecimento no seu tipo de conhecimento. Então, se você vai estudar função, está dentro de funções. Se você vai estudar um triângulo, está dentro de geometria. Se você vai estudar as raízes de um polinômio, vai estar ali dentro de polinômios. Se você vai estudar áreas sobre gráficos, está ali na integral. Então, cada coisa está na sua divisão, está no seu tipo de conhecimento. E isso é organização. Isso assim nós agrupamos semelhante com semelhante, separando os diferentes, cada qual no seu grupo. Ou seja, os que são semelhantes, eles ficam no mesmo grupo. Os que são diferentes, a gente tira cada um e faz um grupo de iguais. Então, por exemplo, se tem uma fruteira, vários tipos de laranja, vários tipos de abacaxi, vários tipos de pera, goiaba. Então nós separamos, as goiabas vão ficar ali, as peras ali, as bananas no outro lado, as maçãs em outro, as goiabas em outro, as mangas em outro. Então nós dividimos colocando semelhante com semelhante. E cada grupo vai ter coisas que são semelhantes, cada um no seu grupo. Então, no conhecimento, existem essas divisões também. Em tudo, na realidade, quando nós nos deparamos com a realidade, nós temos que fazer essas divisões. Sabedoria tem a ver com isso, com colocar ordem, colocar organização, deixar as coisas, cada qual no seu grupo, as coisas organizadamente. E isso é sabedoria. Então, nós dividimos os campos do saber, cada qual se ocupando com aquilo que o desrespeita, cada ciência no seu assunto segundo o seu método. Então, nós dividimos em campos do saber, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, matemática, física, química, geografia, história, filosofia, sociologia, português, inglês. Então nós fazemos essas divisões, nós dividimos os campos do saber. E cada um se ocupa com o que lhe diz respeito. Então saúde, por exemplo, vai ser o que? Biologia, medicina. Se for de animais, medicina veterinária. Se for cálculos, matemática. Se for estudo da natureza, a física. Se for compostos químicos, a química. Se for a terra, os fenômenos que acontecem na terra, a geografia. Se for o passado, o presente, o que aconteceu e acontece, a história. Se for a sociedade, como que ela funciona, coisas ali na sociedade, como a sociedade se comporta, sociologia, seu comportamento humano, psicologia. Então, cada qual se ocupa com o que lhe desrespeita, cada ciência no seu assunto, seguindo o seu método. Então, para cada tipo de assunto com o qual a gente está lidando, existe um método. Cada ciência tem o seu método e é diferente. É claro que existe algo em comum em todas as ciências na questão do método,
mas cada uma segue o seu método. Cada uma tem o seu modo de fazer ciência, porque cada uma está trabalhando com um objeto diferente, está trabalhando com tipos de objetos diferentes, cada uma seguindo o seu método. Então existem aí as divisões, como nós falamos. A especialização é fundamental, porque a natureza das coisas é organizada, racional, individualmente dentro da realidade. Então, as coisas devem ser especializadas. Cada ciência cuida dos seus assuntos, cada um cuida de uma coisa. Assim fica tudo organizado, porque a natureza das coisas é organizada. A natureza da realidade, a própria realidade em si, ela é organizada. É claro que nós não vemos assim divisões na natureza. Você não vai ver as coisas em divisões. Essas coisas são nós que criamos, as divisões. Nós separamos em classes, damos nomes às coisas. As coisas não têm nomes, as coisas não têm categorias, nem divisões. Aparentemente. Então você não vê fisicamente as divisões. Não é que elas não existem. Você não vê fisicamente as divisões. Você não vê fisicamente as nomeações. Você não vê fisicamente a organização, mas ela existe e ela está na natureza. Quando nós criamos um idioma, uma língua, quando nós criamos palavras, divisões, categorias, nós não estamos criando isso do nada. Nós só estamos criando um sistema que representa aquilo que é. As divisões já existem na natureza, as categorias já existem na natureza. A natureza ela é organizada, ela é racional, ela é inteligente. E aí, quando nós criamos esses sistemas linguísticos, quando nós classificamos, nós não criamos isso do nada. Nós não decidimos, elefante vai ser peixe, rato vai ser ave. Não. A ave, ela tem o que? Tem penas. A ave tem o que? Tem bico, ovos. Então são características que já existem nos grupos. Os mamíferos têm glândulas mamárias. Então as características elas já estão nos seres vivos, de modo que nós vemos essas características e fazemos divisões. Nós organizamos, nós sistematizamos, nós dividimos em categorias. Então, as categorias elas não são uma criação humana. Elas são uma criação humana no sentido de que nós criamos um sistema linguístico para representar aquilo que já existe. Então, nós não criamos, porque a organização já existe. A natureza já é organizada e racional. Ela já tem as divisões, ela tem a sua organização, as categorias. Nós apenas percebemos, nós apenas abstraímos e representamos com nossos sistemas linguísticos inteligentes, porque nós somos inteligentes. A natureza é inteligente e nós somos inteligentes. Então, como a natureza é inteligente e nós somos inteligentes, nós, através da nossa inteligência, percebemos a inteligência que existe na natureza. E através disso nós criamos essas divisões. Nós organizamos a partir da racionalidade que já existe da natureza. A nossa racionalidade percebe a racionalidade que existe na natureza e já a divide. Então Einstein diz que é incrível que a natureza ela pode ser conhecida. É incrível que que existam esses padrões aí na natureza, inteligentes e racionais. Então é incrível que as leis da natureza possam ser conhecidas, que a maneira como a natureza funciona pode ser conhecida, porque ela é racional, porque ela é inteligente. E é uma coisa interessante, a natureza ser racional e inteligente, mostra que provavelmente há uma inteligência por trás.
Agora, não digo só provavelmente. Quando você estuda mesmo os padrões, as leis da natureza, você vê que é certo que existe uma inteligência por trás de tudo. Mas esse não é assunto dessa aula. Então, quando nos especializamos, trabalhamos naquele aspecto que funciona individualmente dentro da realidade. Então, a realidade ela tem aspectos. Então, quando nós nos especializamos, vamos para uma área só, nós vemos como as coisas funcionam individualmente dentro da realidade. Então, dentro daquela área, tem um modo de funcionamento próprio, específico, que é menos complexo do que o todo. A realidade como um todo ela é super complexa, mas a realidade ela é racional, a realidade ela é organizada, ela é inteligente. Então, quando a gente se especializa numa área só, quando a gente foca numa área só, ela existe individualmente. Se você focar numa área só e a realidade não fosse racional, isso não seria possível. Mas como existe essa divisão na natureza, existem essas categorias, a gente consegue dentro de uma área só trabalhar ali e reconhecer os padrões dentro daquela área. E assim nós conhecemos a realidade através da especialização. Não dá pra gente abraçar o mundo, não dá pra gente saber de tudo ao mesmo tempo. A gente tem que se especializar numa área para a gente conhecer aquela área. Então cada um se especializa numa área e conhece a sua área. Assim o conhecimento está dividido na sociedade. Acho que foi Hayek que disse isso. O conhecimento ele está distribuído aí na sociedade. A sabedoria tem a ver com diferenciar, distinguir, dividir, separar, sistematizar, discorrer, aprofundar, seguir um método, observar, analisar, refletir, falsear, indagar, esquematizar, dialogar, fazer conexões, comparar, fazer analogias. Então todas essas coisas aí que eu disse tem a ver com a sabedoria. São ferramentas, são modos que nós temos de conhecer. São modos que trazem sabedoria. A diferenciação, distinguir, nós dividirmos, separar, fazer a sistematização, que é fazer as categorias ali. A gente discorrer, ou seja, discorrer é como se fosse um aprofundamento. Então, discorrer você vai falar, discorra sobre o Brasil. Aí você fala da extensão do Brasil, da diversidade de lugares, de climas. E você vai falando sobre aquilo tudo. Você está discorrendo sobre o Brasil. Então, isso aí é discorrer. Agora, você fazer isso no conhecimento, você fazer isso com as coisas, envolve conhecimento, envolve sabedoria. Então, sempre que você vai discorrer sobre alguma coisa, você está trazendo conhecimento, sabedoria sobre aquela coisa. Aprofundar nas coisas, não ficar só na superficialidade. Isso tem a ver com sabedoria. Você seguir um método. Então, quando você segue um método, você está trabalhando conforme a natureza daquela coisa. Você vai conhecendo aquela coisa. A observação. Você observar como que as coisas funcionam, como que elas são. Isso traz sabedoria. A análise, que é um tipo de observação. Então você vai analisando partes por partes. Você vai encaixando as coisas. Você vai entendendo, compreendendo. Refletir, você vai refletindo sobre uma determinada coisa, pensando. E aí você pensa, isso, mais aquilo outro. Um modo crítico que você tem sobre a coisa, que você busca a verdade, você busca conhecimento, você vai refletindo sobre a coisa. Falsear,
Você tentar fazer aquilo ser falso. Você arruma modos de, se aquilo for falso, então isso, aquilo acontece. Então você vai arrumando jeitos de negar aquilo. E à medida que você vê que não consegue negar, você vê que aquela coisa é verdadeira. Então um jeito de você ver se é verdade é você falsear, tentar fazer ela ser falsa. Porque se ela não for falsa, ela vai ser verdadeira. Indagar, então você fazer perguntas, você indagar, fazer indagações sobre as coisas, isso também traz sabedoria. Esquematizar, você fazer um esquema de como funcionam as coisas. Dialogar, então tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquele diálogo todo, naquela complexidade da coisa, isso vai trazendo sabedoria. Fazer conexões, isso é de um jeito, aquilo de outro, aí você conecta essas coisas com outros fatos, você vai conectando fatos, ideias, informações, isso tem a ver com sabedoria. Comparar, você vê uma coisa e vê outra, e você comparar, isso tem isso em comum, isso diferente, você vai comparando, isso também traz sabedoria. Fazer analogias, você vê que uma coisa funciona do mesmo jeito que outra, é análogo, isso também tem a ver com sabedoria. Então, nós somos aí na primeira parte da nossa aula. Agora vamos ver uma outra coisa que tem a ver com como as pessoas encaram essas coisas da sabedoria. Então nós vimos primeiro a natureza da sabedoria, o que é a sabedoria. Agora nós vamos ver como que as pessoas lidam, como que as pessoas estão em relação a essas coisas. Então, ser direto e resumido, simples, é o contrário do exercício da inteligência.